Esse é o melhor vídeo que eu já gravei na minha vida sobre renda fixa, porque além de eu te dizer quais são os melhores investimentos de renda fixa, não em 2025, mas para 2026, eu vou te mostrar como combinar os investimentos de renda fixa da melhor maneira possível para você, de um modo que você tenha a melhor carteira de renda fixa possível para o ano de 2026. E sabe o que é o melhor? Eu vou te mostrar passo a passo como montar essa carteira, você vai entender o meu racional, você vai chegar à seguinte conclusão: agora eu sei como montar uma carteira de renda fixa de verdade. Primeira coisa, para a gente começar a desenhar qual a melhor carteira de renda fixa possível, a gente precisa ter alguns cenários. E eu desenhei 9 cenários possíveis para os próximos 3 anos, no quesito inflação e no quesito Selic, taxa de juros, porque são esses dois caras aqui, ó, que impactam todo e qualquer investimento de renda fixa. Título público, ou é inflação, ou é Selic. Crédito privado, CDB, ou é inflação, ou é Selic. CDI, mas e debênture? Ou é inflação, ou é Selic. CDI, mas deixa eu ver aqui, LCI, LCA, não sei o que. Tudo que você pensar de renda fixa é impactado pela inflação ou pela taxa Selic. Então, se você quer montar uma carteira de renda fixa, você quer escolher os melhores investimentos de renda fixa, você precisa desenhar cenários para a inflação, para a Selic. Gui, mas o meu analista de investimentos, ele não desenha isso para ele prever o futuro, ele precisa disso aqui para montar uma boa carteira de investimentos. O que eu sigo não faz isso. Então não sei não. Eu desenhei aqui, ó, 9 cenários que vão do péssimo, muito ruim, ruim, igual, ok, bom, muito bom, excelente, e o cenário praia. O que é o cenário praia? O cenário praia é que se acontecer isso aqui, a gente vai pra praia, a gente não precisa mais nem trabalhar. Então é uma brincadeira, mas é um cenário excepcional. De inflação, obviamente, a gente tem uma inflação crescente, né? Uma inflação bem pressionada, bem acima da meta do Banco Central e tudo mais. Conforme a gente vai caminhando para cá, a gente vai tendo uma inflação cada vez mais comportada, cada vez mais perto do centro da meta do Banco Central. Aqui do lado pessimista, a gente tem uma Selic mais pressionada, né? 16% ao ano, 17% ao ano, 18% ao ano. Conforme a gente vai caminhando para cenários mais positivos, essa Selic, ao longo do ano, ela vai se reduzindo. O que eu preciso entender porque cada um desses números está aqui? Não, eu só quero que você entenda, né? Que aqui, cenário péssimo, a gente tem uma inflação cada vez mais alta, aqui uma inflação cada vez mais baixa. Mesma coisa para Selic, cenário péssimo. Temos Selic CDI mais pressionado e aqui Selic CDI mais baixo. E aqui, ó, eu tenho qual que é a variação anual desses caras, na média. Então, no cenário pessimista, cenário péssimo, a gente tem aqui, ó, uma inflação média anual na casa de 9%. No cenário praia, a gente tem uma inflação média aqui, ó, na casa de 3,33% ao ano. Selic média anual, nesse cenário péssimo, 17%. No cenário praia, 8,83%. Ok, com essas informações aqui, eu consigo desenhar cenários de rentabilidade para quais classes de renda fixa? Para todas. Mas quais são as classes, Gui, de investimento em renda fixa que eu tô meio esquecido, eu tô meio perdido? Vou desenhar aqui para você. Primeiro, pós-fixado. São aqueles investimentos que são atrelados ao CDI ou à Selic, beleza? Esses dois aqui, show de bola. Tem mais o IPCA, né, que são os indexados à inflação. E eles podem ser de curto prazo, a gente separa em uma classe, ou eles podem ser também longo prazo. E cada um desses caras aqui, ó, se comportam de maneiras diferentes. Tá faltando os pré-fixados, beleza? Que também podem ser do quê? De curto prazo. E também a gente pode ter aqui os pré-fixados de longo prazo. Por que você separa, Gui, IPCA mais de curto prazo, de longo prazo? Porque eles se comportam de maneiras completamente diferentes em cenário de inflação alta, inflação baixa, Selic alta, Selic baixa. Pô, Gui, a gente tem 5 classes no total de renda fixa, então? Mas e crédito privado? Por exemplo, CDB. CDB não é uma classe à parte? Não. Um CDB, ele pode ser pós-fixado, ele pode ser indexado à inflação de curto prazo, indexado à inflação de longo prazo, pré-fixado de curto prazo ou pré-fixado de longo prazo. Mas ele vai entrar em uma dessas categorias. Você pode entrar em uma dessas categorias de renda fixa através de fundo de investimento, crédito privado, título público, através de um ETF. Só que você precisa entender que sempre que você está investindo em renda fixa, você está em alguma dessas 5 classes. Tudo que você escolhe depois vai estar dentro aqui. Então você não tem que pensar, será que eu invisto em título público, em crédito privado, em debênture, em fundo de investimento de renda fixa? A primeira coisa que você deve pensar ao montar uma carteira de renda fixa ou a pensar em qual investimento de renda fixa você vai colocar seu dinheiro é nisso aqui. É pós-fixado, é IPCA mais de curto prazo, IPCA mais de longo prazo ou esses dois carinhas aqui embaixo. Então eu tenho aquele cenário lá que vai do pessimista até o cenário praia e agora eu tenho aqui as 5 classes de investimento de renda fixa. Ô Gui, para que eu vou usar aquele cenário lá, pessimista, é praia, de inflação e de Selic? Para projetar a rentabilidade em 9 cenários diferentes de cada um desses caras. Vou te mostrar. Então, por exemplo, começando pela primeira categoria, que é o que a gente desenhou lá? Pós-fixados. Olha só, eu consigo te dizer exatamente
exatamente quanto seus investimentos pós-fixados vão trazer de rentabilidade em 3 anos em cada um dos cenários, que vai do péssimo até o praia, né? Ou seja, até o cenário excepcional. Porque você não colocou excepcional? Excepcional é sem graça. O cenário praia é muito melhor. Então, olha só, num cenário péssimo para a economia brasileira, com inflação alta, com Selic pressionado, você em pós-fixado vai ter uma rentabilidade de 60% em 3 anos. Muito maior do que se o Brasil ele caminha para um lado bom, que é o quê? Inflação baixa e Selic baixa. Pô, Gui, então, se eu tenho pós-fixado na carteira, eu preciso torcer para o Brasil ir mal, para a inflação ficar pressionada, para a Selic ficar subindo? Não, calma, vou te explicar. Isso daqui é uma das classes de renda fixa, é onde você pode colocar uma parte do seu dinheiro e não totalidade do seu dinheiro. Só que veja a discrepância, veja a diferença, né? Se você tem um cenário muito ruim, um cenário ok, um cenário bom, um cenário praia, olha a diferença de retorno que você vai ter em 3 anos, né? Isso daqui, ó, não é nem metade no cenário muito ruim. Mas não para por aqui. Eu vou passar brevemente por todas as classes, para você dar uma olhada qual que é a classe mais segura, qual que apresenta melhor assimetria, onde eu posso ganhar mais dinheiro, onde eu posso perder mais dinheiro, onde não muda muita coisa. Olha só, muita gente acha que o pós-fixado é o que apresenta, né, a menor discrepância de retorno possível. Só que a gente tá vendo, ó, pode ser de 27% a 60%. A próxima classe que a gente vai ver é o quê? IPCA de curto prazo. Com base naquelas estimativas, ó, de inflação e com base na taxa que esses caras estão sendo negociados hoje, eu consigo te dizer exatamente quanto essa classe aqui, ó, da renda fixa, ela vai apresentar de retorno em 3 anos. E olha só que loucura. Entre o cenário péssimo e o praia, existe uma diferença muito menor do que na categoria dos pós-fixados. Ué, Gui, por que isso? Porque a gente tem uma taxa hoje para esses caras muito alta. Então, se a gente tiver uma inflação muito alta no Brasil nos próximos anos, a taxa pode ir para IPCA mais 10, que a gente ainda vai ter um retorno muito relevante, porque ele é impactado positivamente para a inflação. Pô, Gui, mas e se a taxa dele sair de 8,63 e for para IPCA mais 3, ou seja, cair muito? Mas aqui a inflação é muito baixa. Não tem grandes problemas. Por quê? Você vai estar perdendo aqui na inflação mais baixa, porém, você vai estar ganhando na marcação a mercado, que é pequena, mas faz diferença. Você vai ter uma rentabilidade positiva. Então, em termos de expectativa de resultado para os próximos 3 anos, o que você pode ter de resultado com o IPCA de curto prazo, ó, as diferenças são bem menores do que no pós-fixado. Ó que loucura. Então, isso daqui é uma boa opção para ter na carteira? Sim. Por exemplo, eu, Gui, trabalho com renda fixa há mais de 14 anos, trabalhei em fundos de investimento e eu sempre tenho IPCA de curto prazo na minha carteira. Não interessa se essa taxa aqui, ó, que ele está sendo negociado é baixa, se é alta, se é média, eu sempre tenho na minha carteira IPCA de curto prazo, é muito bom. Justamente porque ele apresenta, ó, isso daqui. Em cenários muito negativos, ele é bem protegido, em cenários positivos você até ganha um pouquinho mais de dinheiro. Então, esse cara, você sempre tem que ter na sua carteira. Aí eu vou passar para o pré-fixado de curto prazo. Eu sei qual que é a taxa que ele está sendo negociado hoje, que é de 3,70% ao ano. Se a taxa desse cara, em 3 anos, estiver em 17%, ou seja, o cenário péssimo, horrível, quanto que eu vou ter de retorno? Perto de 35%. E se a taxa cair, Gui, para 8%, quanto que eu vou ter de retorno? 71%. Dá uma olhada na diferença de retorno que eu posso ter em um cenário péssimo e um cenário excepcional. Cenário praia. Muito grande, né? Em compensação, lembra do IPCA de curto prazo? Olha a diferença aqui, ó. De 6% de um cenário para o outro. É pouquíssima. A diferença aqui é muito menor. Pô, Gui, isso significa que eu não tenho que ter pré-fixado de curto prazo na minha carteira? Não, né? Acho que é uma boa. Por quê? Porque em cenários bem positivos, ó, você vai ter um retorno legal. Ó, falei de 3. Falei de pós-fixado, IPCA de curto prazo e pré-fixado de curto prazo. Esses caras são de baixo risco. Por que baixo risco? Você vê que em cenários muito negativos, menor retorno que ele vai me dar, pô, é 34%, 30% em 3 anos. É um retorno que dá pra gente dizer que é bom? Não. Dá pra gente dizer que é péssimo? Não. Pô, mas também eles não vão trazer uma rentabilidade excepcional, né, Gui? No máximo 71,5% aqui em 3 anos. Pô, Gui, eu quero saber onde eu ganho dinheiro de verdade na renda fixa. São nos caras de longo prazo. Ou nos pré-fixados de longo prazo, ou nos indexados, né? A inflação, o IPCA mais de longo prazo. Vou mostrar a tabelinha aqui rapidamente pra você. Você, se me conhece há mais tempo, já deve conhecer algumas delas. Essa daqui é a tabelinha do pré-fixado de longo prazo, que tem mais risco. E olha a diferença. Se você compra um pré-fixado de longo prazo hoje, que tá nesse nível de taxa aqui, acabei de pegar atualizadinho para você, você carrega por 3 anos. Só que em 3 anos a taxa subiu para 18%. Quanto que você vai ter de retorno? 13,25%. Olha só, uma remuneração muito mais baixa do que em todos os piores cenários que a gente viu até agora. Mas em um cenário muito positivo, você vai ter um retorno aqui, ó, de 110%.
opa, Gui, começou a ficar interessante. A diferença começou a ficar relevante, né? Ou seja, eu posso ter cenários muito diferentes e eu posso começar a ganhar dinheiro de verdade aqui nesse caso. É aqui que você corre risco de verdade na renda fixa. Então, olha só, a diferença entre o pior cenário e o melhor cenário já está na casa dos 100%. Muita diferença. Nos outros a gente tinha ali 20, 30, no máximo. Agora a diferença já está em 100%. Mas, Gui, eu quero mais risco que isso. Tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro do que isso? Sim. Onde? Nos IPCA+, ou indexados à inflação de longo prazo. Porque o pré-fixado de prazo mais longo que a gente tem no Brasil, título público, ele vence em 10 anos. Ele tem um certo risco? Tem, mas não é muito grande. Quando a gente está falando de indexado à inflação, a gente tem o Tesouro IPCA 2050, que vence em 25 anos. A gente tem o Tesouro Renda Mais 2065, que vence em 60 anos praticamente. Ou seja, eles têm um prazo muito maior. E o efeito disso nos preços deles é muito, muito grande. E eu sempre falo, quando você quer correr risco de verdade na renda fixa, você tem que procurar o quê? Indexados à inflação de longo prazo, IPCA mais de longo prazo. Você tem duas opções hoje. Ou você tem o Tesouro IPCA 2050, ou você tem o Renda Mais 2065. Qual que é a diferença entre eles, Gui? Eles são muito, muito semelhantes. Só que eles têm uma diferença de risco bem razoável. Vou te mostrar aqui na tabelinha. Primeiro, a gente vai olhar a tabelinha de quem? Do Tesouro IPCA 2050, que está sendo negociado mais ou menos nessa taxa aqui de IPCA mais 6,90. Passaram-se 3 anos, Gui. Cenário horrível eu coloquei aqui, né? Pô, a inflação foi naquela média nossa lá do cenário que a gente desenhou, perto de 9% ao ano. A taxa dele subiu para IPCA mais 9. Quanto que ele vai apresentar de rendimentos em 3 anos? 7,17%. Mas, Gui, a inflação caiu muito no Brasil, a gente resolveu o nosso problema fiscal e a taxa caiu para IPCA mais 3. Quanto que ele vai me trazer de resultado, de retorno em 3 anos? 183%. Veja aqui, ó, que a diferença entre o pior e o melhor cenário começou a ficar bem maior. A gente está falando de 170% de diferença. Olha como esse cara, esse indexado à inflação de longo prazo, que ele é bom, que ele é assimétrico. O que é assimétrico, Gui? Assimétrico quer dizer desbalanceado, né? Um lado muito maior do que o outro. Se a gente passa por um cenário péssimo, horrível, que esse aqui, ó, quanto que você vai perder? Você não perde. Em 3 anos, você ainda tem uma pequena valorização de 7,17%. Pô, mas e se a gente tiver um cenário muito bom, um cenário excelente? Esse aqui, ó, você vai mais do que dobrar o seu patrimônio. Você vai ter 137% de retorno. Vamos pensar que você colocou 100 mil? Você colocou 100 mil nesse cara aqui, ó. Cenário horrível no Brasil. O Brasil tá pior do que todas as vezes que a gente já experimentou nos últimos 30 anos. Desde a criação do Plano Real. Foi pra cá. Quanto que você perde dos seus 100 mil reais? Nada. Você ainda vai ganhar 7 mil. Você vai ter 107 mil reais aqui, ó, no Tesouro IPCA 2050. Colocou 100 mil reais. O Brasil caminhou pro lado positivo. Essa taxa de IPCA mais 4. Que inclusive a gente já observou em IPCA de longo prazo. Quanto que seus 100 mil reais vai ter virado? 237 mil. Isso é mais do que dobrou o seu patrimônio. Então vê como é assimétrico? Num cenário extremamente ruim, horrível, que a gente nunca observou nos últimos 30 anos, você ainda ganha um pouquinho. Só que se as coisas melhorarem, você tem um ganho bem relevante. Então é por isso que eu gosto de destacar IPCA de longo prazo hoje no Brasil. Porque essa taxa aqui, ó, permite ter um cenário muito assimétrico, desbalanceado a seu favor. Ele poderia ser desbalanceado contra você. Já vou te mostrar já já, tá? Bom, Gui, mas tem o Tesouro IPCA 2050 que você tava falando e tem o Renda Mais 2065. Vou mostrar agora a diferença entre eles. Como o risco dele é muito maior. Você compra na mesma taxa de IPCA mais 6,90. Tivemos um cenário horrível, péssimo, nojento, pô, Gui, inflação 9% ao ano em média. A taxa desse cara foi para IPCA mais 9. Em 3 anos, quanto que eu perco? 23%. Aê, Gui, esse cara aqui você perde. Tá vendo que porcaria esse investimento? Será que não é uma porcaria? Dá uma olhada no que acontece se ele for aqui, ó, para IPCA mais 4. Algo que já aconteceu. Ativos indexados à inflação de longo prazo já negociaram nesse nível de taxa. Já aqui, chegaram nem perto. Ou seja, pro lado ruim, eu tô sendo bem mais pessimista do que a gente já observou no Brasil. Pro lado otimista, não. É algo que a gente já observou no Brasil, essas taxas de IPCA de longo prazo indo para perto de IPCA mais 3, tá bom? Só que olha só, nem vou te falar chegando em IPCA mais 3, chegando em IPCA mais 4, você tem 278% de retorno. Vamos lá, de novo, coloquei 100 mil reais, tive o pior cenário do mundo, cenário horrível. Quanto que eu vou ter depois de 3 anos? 77 mil reais. Ah, perdi? Perdi, mas pô, também não é algo pra eu ficar chorando. Pelo amor de Deus, acabou minha vida, mudou meu padrão de vida. Antes eu tinha
o carro XYZ, agora eu tenho que vender e andar de calhambeque. Não, o padrão de vida continua igual. Agora, você colocou 100 mil reais e aí, ó, esse cenário se concretizou. Sabe quanto você vai sair? 378 mil em 3 anos. Quase 400 mil reais. Seu padrão de vida mudou? Mudou, muito provavelmente. Você tinha 100 mil investido no Renda Mais, agora você tem quase 400 mil. Muda e muda muito. Ah, mas se a gente fosse considerar o IPCA mais praia, não se baseia pelo IPCA mais praia. Extremamente difícil a gente ter um cenário aqui. Porém, se ele se concretizasse, 100 mil reais virariam quanto? 533 mil. Olha a diferença entre o pior cenário e o melhor cenário. A gente está falando de 450%. Isso é assimétrico? Isso é muito assimétrico. Então, para você, hoje, o Renda Mais 2065 é o melhor investimento? Para mim, Guilherme Cadonhoto, que tem um perfil de risco mais arrojado, que aceito esse tipo de oscilação negativa aqui, ó, em até 3 anos, ele é. Mas pode não ser para você. Pô, Gui, mas esse é seu favorito, então você só tem dinheiro nele, correto? Errado. Porque por mais que 23% negativo nos próximos 3 anos não vão mudar meu padrão de vida, é ruim. Pô, você perder dinheiro em 3 anos. Tem a inflação também, que vai consumir no seu patrimônio, vai consumir no poder de compra do seu dinheiro. Então você vai estar perdendo aqui mais a variação da inflação. Então o que você faz, Gui? Eu equilibro essas 5 classes da melhor maneira possível. Pô, Gui, mas como é que a gente faz isso? Tem uma planilha para isso também. Aqui eu montei uma planilha extremamente interessante. Por quê? Eu pego aqui as 5 classes de ativos que eu falei para você, né? Tem o pós-fixado, IPCA de curto prazo, pré-fixado de curto prazo, pré-fixado de longo prazo, e eu te dou aqui, ó, 2 opções para os indexados à inflação de longo prazo, que é o IPCA 2050 e o Renda Mais 2065. E aí eu vejo quanto cada um deles entrega de retorno em todos esses cenários. Péssimo, muito ruim, ruim, igual, tal. Ok, mas por que você está fazendo isso? Porque agora eu vou montar a melhor carteira de renda fixa possível. Eu vou colocar o quanto eu quero ter de pós-fixado, o quanto eu quero ter de IPCA 2050, de Renda Mais 2065, de IPCA de curto prazo, de pré-fixado de curto prazo e de pré-fixado de longo prazo. Eu quero fazer isso para ver, olha só, o quanto a minha carteira de renda fixa ela pode render no pior cenário e quanto ela pode render no melhor cenário, dado essa combinação aqui, ó, que eu tô fazendo. Olha que loucura. Nessa simulação, ó, eu vou colocar 20% em pós-fixado, 20% IPCA 2050, 30% em IPCA mais de curto prazo, 20% pré-fixado de curto prazo e 10% pré-fixado de longo prazo. Essa carteira aqui de renda fixa, ela pode me entregar, ó, entre o cenário péssimo e o cenário praia, qual o retorno em 3 anos? Esse daqui. Entre 39% e 87%. Que vai me dar uma rentabilidade anual, ó, entre 11,80%, entre 12% e 23% e 28%. Bom, não tô colocando renda mais aqui, certo, Gui? Certo. No pior cenário, eu tenho 39%. E no melhor cenário, 87%. Mas se eu fizesse o seguinte, ó, eu trocasse esses 20% do IPCA 2050 por 20% do Renda Mais 2065, o que aconteceria? Coloco aqui 0% e coloco 20% no Renda Mais 2065. Eu vou até anotar aqui porque vai mudar, né? Então eu tenho 39% no pior cenário e 87% no melhor cenário em 3 anos. Mas eu quero ver quanto que minha carteira pode, né, ou vai render no pior cenário, no melhor cenário, se eu fizer essa troca aqui, ó. Eu tô um zerinho e aqui eu vou colocar 20% no Renda Mais. Dá uma olhada, só de fazer essa troca, trocar o IPCA 2050 pelo Renda Mais 2065, a minha carteira, em uma janela de 3 anos, ela pode, no pior cenário, entregar um retorno de 33%, ou seja, menos 6% no pior cenário. Porém, olha só o que aconteceu. No melhor cenário, o meu retorno possível sai de 87 e vai para mais 137. Ou seja, de diferença eu tenho aqui, ó, mais 50% de expectativa de retorno no melhor cenário só de fazer essa troca aqui. Pô, faz sentido, Gui? Olhando aqui em termos de assimetria, parece fazer muito sentido você fazer essa troca. Mas eu vou tentar fazer outra troca aqui, ó, pra te ajudar, tá? Vendo que não é só isso, não é? O jogo não é só aqui nos IPCA de longo prazo, tá? Vou anotar aqui, ó. Quanto que a gente pode ter no pior cenário? 33%. Quanto que a gente pode ter no melhor cenário? 137%. Só que será que a gente pode fazer alguma alteração a fim de melhorar isso daqui, essa relação? Vamos ver, ó. A gente tem 20% pré-fixado de curto prazo. E se eu fizer isso aqui, ó? Diminuo esse pré-fixado de curto prazo em 10% e aumento indexado à inflação de curto prazo. O que vai acontecer? O pior cenário possível, eu ganhei mais 3% de retorno. E no melhor cenário possível, eu perdi quanto? Perdi quase nada. Não perdi nem 1%. Eu vou colocar 1% aqui. Opa! Que doideira! Então, para minha carteira de renda fixa, talvez faça mais sentido ter mais IPCA de curto prazo. Porque no pior cenário possível, eu aumento minha expectativa de retorno. E no melhor possível, eu perco muito pouco. Então, olha que interessante você ter acesso a essa planilha. Você vai conseguir montar a melhor carteira possível
possível e você vai saber exatamente o quanto você pode ganhar com seus investimentos de renda fixa em um cenário horrendo, horroroso, ou quanto você pode ganhar em um cenário extremamente positivo, ou em vários outros 7 cenários que estão aqui no meio do caminho. O Gui, tem a possibilidade de a gente experimentar algum cenário no Brasil que seja fora desses 9 cenários que você desenhou, que você mapeou? Extremamente improvável a Selic subir acima de 18% nos próximos 3 anos ou cair muito abaixo de 7% nos próximos 3 anos, assim como é muito improvável a inflação ficar consistentemente acima de 10% pelos próximos 3 anos ou ficar abaixo de 3% pelos próximos 3 anos. O que é que eu tô querendo te dizer? Que muito provavelmente a carteira que você desenhar aqui, ó, ela vai estar te entregando um retorno dentro do que a gente está mapeando. Pô, Gui, sensacional! Eu quero ter acesso à planilha. Onde ela está disponível? Está disponível para os assinantes da Finclass. Assim como, ó, dentro de cada uma dessas caixinhas, além, né, da inflação de longo prazo aqui, que eu já passei para você que está me assistindo no YouTube aqui faz tempo, que não entra na Finclass, que tá achando que isso aqui vai resolver sua vida. Lá dentro da Finclass, além da planilha aqui que eu vou disponibilizar para os assinantes, tem aqui, ó, os melhores pós-fixados que eu recomendo, os melhores indexados em inflação de curto prazo, pré-fixado de curto prazo e pré-fixado de longo prazo. As melhores opções, ou seja, você nunca mais fica sem saber onde investir. Por exemplo, você conhece o caso do Banco Master agora, né? O Banco Central decretou a falência, a intervenção do Banco Master. Ou seja, quem tem CDB e tudo mais, ou vai precisar acionar o FGC para receber sua grana de volta, e quem tem mais de 250 mil reais vai perder uma boa parte do seu dinheiro, uma boa parte da sua grana, tá? E eu estou há 6 anos, falo consistentemente para os assinantes da Finclass, não invistam, não compram o CDB do Banco Master. Então, além de eu te disponibilizar isso daqui, todas essas ferramentas e várias outras que eu compartilho às vezes aqui no YouTube, eu te digo onde você tem que investir o seu dinheiro e mais, eu te digo onde você não deve investir o seu dinheiro, onde estão as furadas, onde estão as presepadas, beleza? Ah, mas eu sou o tipo de investidor que, Gui, eu prefiro seguir sozinho. E é verdade, você até consegue, né, pesquisar um pouco, assistir alguns vídeos gratuitos, inclusive aqui na Finclass, testa por conta própria, erra um pouquinho e vai aprendendo com o tempo. E sim, eventualmente você vai conseguir entender renda fixa, vai conseguir entender marcação a mercado, duration, ciclo de corte de juros, política monetária, eleição e tudo que influencia e tem impacto nos preços dos ativos. Só que, agora, o que eu acredito que você tem que refletir é o seguinte: vale a pena mesmo você entrar em 2026, um ano de eleições, sozinho? Porque veja só, a gente está entrando em um momento muito único no mercado brasileiro, tá? A gente está observando um cenário que em 2026 a gente pode ter queda da Selic, ó, ao longo de todo o ano. Como, além disso, a gente tem um ano que pode trazer muita volatilidade, ou seja, muito chacoalhão de preços, porque, como eu te disse, é um ano eleitoral, é um ano de eleição para presidente. E a verdade é que, se você não se posiciona da forma certa, você pode ou ter grandes prejuízos, ou simplesmente, o que você precisa colocar na conta também, perder grandes altas, o que também é muito ruim. E voltando para o Banco Master, agora é fácil falar que é um péssimo investimento, né? Só que no último vídeo que eu gravei, 2 meses atrás, eu cansei de falar que não era um bom investimento e que as pessoas deviam ficar de fora, mesmo com taxas muito elevadas de CDB, 190% de CDI, 18% ao ano e por aí vai. Só que eu tive vários comentários de gente falando que continuava aportando, continuava comprando, porque era um risco que valia a pena. Só que tinham pessoas também falando que, por falta de orientação, acabaram caindo nessa fria. Compraram quando classificavam com risco bem baixo, só que depois, de repente, o CDB virou um risco alto. Só que, felizmente, desde o início, todos os assinantes da Finclass sabiam, ó, faz tempo, o que provavelmente ia acontecer. Esse vídeo que eu mostrei os comentários é de 2 meses atrás. Só que desde 2019, não é que eu só não recomendo o Banco Master, eu desrecomendo investir no Banco Master. Eu digo abertamente que você não deve investir no Banco Master. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Vocês viram aí o Banco Master, todo o bafafá que tá dando, o BRB anunciando a compra do Banco Master. Vocês, quem me segue há mais tempo, desde 2019, que eu comecei a trabalhar com pessoa física, eu nunca recomendei o Banco Master, pessoal. Nunca na minha vida eu recomendei o Banco Master. Pelo contrário, eu desrecomendei o Banco Master por inúmeras vezes. Por quê? Banco Master era o antigo Banco Máxima. Banco Máxima, ele teve problemas, certo? De solidez, teve novos aportes, troca de diretoria, troca de comando, mais 2 anos para você, 2, 3 anos para você verificar se todas essas medidas elas foram saudáveis, foram na direção correta. Era muito pouco, tá? E depois o Banco Master foi fazendo aquisições, entrando em negócios que não são negócios tradicionais de uma instituição financeira, de um banco. Então eu nunca recomendei o Banco Master, pelo contrário,
desrecomendei. Esse trecho de vídeo que você acabou de ver é uma live que eu fiz em março desse ano para os nossos assinantes, exclusivo, fechada para os nossos assinantes. E outros comentários do ano passado, eles deixam claro que há muito tempo eu venho avisando sobre o problema do Banco Master. Olha só, se essas pessoas não tivessem assinado a Finclass, hoje provavelmente estariam passando por um processo do FGC, que não é nada legal, tá? Só que, de novo, não é só escapar das furadas que a Finclass vai te ajudar, não. A Finclass principalmente te ajuda a investir naqueles investimentos sensacionais, nos melhores, é o que a gente busca. Por exemplo, olha o caso do Rodrigo. Ele teve 450% de lucro com a nossa recomendação de CA, que foi um dos nossos cases de sucesso na última queda de juros que a gente viu, rapidinho, que teve no Brasil, tá? Pô, Gui, mas isso é em ações, em renda fixa. Vamos olhar também para uma das recomendações mais recentes que eu fiz na Finclass aqui. Justamente o Tesouro Renda Mais 2065. O Thiago Nigro, que é meu sócio, criador do canal do Primo Rico, ele já teve mais de 20% de retorno só esse ano com esse título de renda fixa. E hoje tem uma parte relevante do patrimônio dele nesse investimento. Só que ele não é o único, tá? Olha, por exemplo, a conversa que eu tive com um amigo meu que trabalha em um grande banco, isso em 2024, onde ele disse que já tinha investido 160 mil reais nessa opção. Você fala, pô, Gui, mas é só um colega do mercado que você comentou, que, pô, achou que era uma boa oportunidade. Não, tá aqui uma conversa minha com um amigo que trabalha no Itaú BBA, tá certo? Em dezembro de 2024, desde aquela época que ele tá investindo nesse título. Agora imagina o retorno que ele tá obtendo até esse momento. Vamos falar de um cara público, então, além do Thiago, Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico e do curso Viver de Renda. Ele colocou 250 mil reais nesse investimento e ele mesmo considera que tem um potencial muito grande no Tesouro Renda Mais 2065. Na época desse print aqui, ó, que foi no início do ano, ele acreditava que tinha mais potencial no Renda Mais do que no Bitcoin. Hoje, ele tem dinheiro nos dois, né? Se você tivesse assinado a Finclass no final do ano passado ou no início desse ano, né, você poderia ter evitado grandes problemas, como por exemplo foi o caso do Banco Master, e do outro lado, você teria aproveitado grandes oportunidades. E essas oportunidades ainda existem hoje, não é só na renda fixa, tem ações, tem fundos imobiliários, só que elas dependem da sua decisão, que é a decisão de ter ajuda profissional para investir, ou correr o risco de trilhar esse caminho completamente sozinho. O próximo ciclo de valorização não vai ser exclusivo, como eu falei, da renda fixa, tá? Quem realmente vai se aproveitar são as pessoas que souberem montar uma carteira com os ativos certos. A renda fixa tem lá o componente do Renda Mais 2065. Os fundos imobiliários de qualidade já começaram a se valorizar. Quem sabe algumas ações estratégicas, né, de empresas sólidas que se beneficiam justamente da queda dos juros, da queda da Selic. É essa carteira que pode multiplicar o seu patrimônio nos próximos anos. E é exatamente essa estratégia que você encontra hoje dentro da Finclass. Quando você tem acesso à Finclass, você recebe uma carteira completa de investimentos, onde você sabe exatamente onde investir com base nas recomendações do nosso time de analistas, onde só tem analistas profissionais. Com a nossa carteira, você não precisa mais se preocupar se está entrando no melhor momento ou não. Todos os investimentos recomendados são diligentemente analisados e acompanhados pelo nosso time de profissionais. E a gente vai te dizer o quanto você deve investir em cada um, o preço máximo que você deve pagar em cada um deles, onde você encontra essas opções de investimento e quando você precisa vender. E se vender, o que você tem que colocar no lugar. E essa não é uma carteira genérica com várias recomendações soltas não, tá? É uma carteira real, profissional, que vem entregando excelentes resultados. No último ciclo pequeno de corte de juros, que aconteceu entre 2022 e comecinho de 2024, a nossa carteira recomendada teve uma performance muito melhor que benchmark, como por exemplo o próprio Ibovespa, que foi muito bem. Além disso, o retorno histórico da nossa carteira é de 45,67%, enquanto o CDI no mesmo período desafiador, rendeu 41,41%. O Ibovespa com 23,75% e o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, com 20,95%. Ou seja, nossa estratégia superou todos os benchmarks do Brasil. E o próximo movimento já começou. A gente está preparado para aumentar ainda mais essa distância, não só contra o CDI, como o Ibovespa e também o IFIX dos fundos imobiliários. E ó, vou te mostrar brevemente aqui na Finclass tudo que a gente tem, tá? A gente tem aqui, ó, várias aulas. Se você é iniciante, intermediário, avançado, tem conteúdo para você entender mais ou para você se aperfeiçoar ainda mais em finanças e investimentos. Pô, Gui, eu tenho dúvida, preciso tirar dúvidas. Tem nossa comunidade. Você pode tirar dúvidas com os nossos moderadores, com nós mesmos, os analistas, inclusive assistir as nossas lives que acontecem de segunda a sexta-feira, todos os dias lives com os analistas para tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser as carteiras recomendadas, vem aqui em carteira e você tem tudo isso. Ou seja, com tudo isso daqui, é impossível que a sua vida financeira não mude para melhor em 12 meses. Mais de 100 mil pessoas já saíram de carteiras péssimas de investimento, que rendiam um pouco ou que acumulavam prejuízos e hoje investem com confiança, segurança e o melhor, né? Tem rentabilidade positiva
e muito boa. É o caso do meu xará, o Guilherme Loureiro, que contou que ganhou mais de 70 mil reais com a Finclass, aplicando exatamente o que ele aprendeu e seguindo as recomendações da nossa carteira. Olha também o caso do Emerson, que com o auxílio dos nossos conteúdos, não só investiu melhor, mas deu uma repaginada completa no seu planejamento financeiro e assim ele alcançou os primeiros 100 mil reais investidos. E tem também o Hugo, que em 2023 começou com a gente investindo 100 mil reais. E ele transformou isso daí, com rendimento mais aporte, em 320 mil reais, graças a tudo que ele aprendeu e colocou em prática com a Finclass, com o time dos analistas e com as nossas lives semanais. E num vídeo recente nosso, ele falou que esses 320 mil já se tornaram 610 mil reais. Agora, a próxima história de sucesso pode ser a sua. Uma solução parecida no mercado, com conteúdo, orientação prática, com moderador, com live todos os dias, carteira recomendada, não vai sair por menos de 3 mil reais. Só que a Finclass te oferece tudo isso por 12 de R$ 79,90. Só que para você que está assistindo esse vídeo até agora, você tem um desconto mais do que especial. Você pode aproveitar agora 50% de desconto, um verdadeiro desconto de Black Friday. Para aproveitar, basta você clicar no link da descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Mas atenção, essa condição especial vai acabar muito rápido. Enquanto você me assiste, milhares de pessoas estão usando a Finclass neste exato momento para continuar mudando as suas vidas financeiras. Quanto mais você espera, mais oportunidades você vai deixando passar. E você deve estar pensando o seguinte: não, Gui, mas eu vou pensar um pouco mais, quem sabe eu não entro na Finclass depois, aproveito as oportunidades, porque ano que vem é ano de eleição, e os preços vão continuar descontados, as taxas vão continuar muito altas. Será? Olha só, a gente começou o ano, em 2024, com a taxa do IPCA Renda Mais 2065, dá uma olhada ali no histórico do Tesouro Direto, IPCA mais 7,40, IPCA mais 7,30 alto. Agora, essa mesma taxa está em IPCA mais 6,90. Assim como algumas oportunidades em ações e fundos imobiliários estão começando a entregar um resultado muito bom. Ou seja, por mais que ano que vem tenha eleição, se a Selic cair e se as coisas começarem a se desenhar de uma melhor maneira no Brasil e no mundo, os investimentos já vão continuar se valorizando. Não perca tempo, entra para a Finclass, monta sua carteira com a ajuda de profissionais, porque nos próximos meses você pode começar a ver seus investimentos já se valorizando bastante. Clica no botão aqui embaixo, entre para a Finclass com desconto e garanta o seu lugar em uma das melhores janelas de oportunidade que o mercado brasileiro já viu nos últimos anos. Tô te esperando.